Queridos irmãos e irmãs, prezada comunidade aqui reunida, também aqueles que nos seus lares estão em sintonia conosco, o Senhor hoje nos convida a exercermos a prática do novo mandamento que nosso Senhor Jesus Cristo nos apresentou, do amor uns aos outros. Mas Jesus fala que não basta apenas amar de qualquer jeito. Existe o amor interesseiro, né? Eu gosto de quem gosta de mim. É fácil a gente se relacionar bem com aqueles que nós temos uma certa simpatia, né? Gostar de quem gosta de mim é muito fácil, né? Que mérito! Jesus disse: se eu só cumprimento aqueles que me cumprimentam, que mérito você tem? Se eu só gosto daquele que gosta de mim, que mérito que eu tenho nisso? E nós vamos ver que quando Jesus disse que é preciso amar da mesma maneira como Ele nos amou, assim como o Pai me ama e eu amo o Pai, assim como eu permaneço nele e ele em mim, nós também devemos nos amar uns aos outros da maneira como Ele ama o Pai e como o Pai ama o Filho. Assim nós também deveríamos nos amar uns aos outros. E veja como é interessante, Jesus, quando Ele se encarnou, Ele veio ao mundo não porque nós éramos bons e nem merecedores. Muito pelo contrário. Se nós fôssemos todos santos, Ele podia ficar lá em cima, não precisava nem descer. O padre sempre disse: se existe hospital e médico é porque tem doente. Se nós não adoecêssemos, se nenhum de nós ficássemos doente, não haveria necessidade nem de médico, nem de remédio, nem de hospital. Jesus, quando veio ao mundo, Deus o enviou para fazer o quê? Será que Jesus se encarnou porque nós éramos santos, bons e perfeitos? Não. Se fosse assim, Ele poderia muito bem ter ficado lá em cima. Porque que Ele viria no nosso meio se nós estávamos todos bem, tudo tranquilo? Nós não tínhamos pecado, nós estávamos fazendo tudo aquilo que Deus queria que fizéssemos, mas parece que não foi assim que aconteceu. Muito embora Deus tenha nos criado para amá-lo, servi-lo, a desobediência, o orgulho, a prepotência humana, a vaidade, o querer ser igual a Deus, o superior a Deus. Aqui vem a cena de Adão e Eva no paraíso, né? Se deixaram enganar pelo inimigo, que tentou convencê-los de que se eles desobedecessem a Deus, não iria acontecer nada. Veja o engano. O inimigo é o pai da mentira, é mestre em enganar, e ele sabe muito bem como fazer isso, seduzindo Eva, e depois Eva seduzindo Adão, dizendo: não vai acontecer nada, né? É que se vocês fizerem isso, vocês serão deuses. Quem não gostaria de ser conhecedor de tudo? Por isso, meus irmãos e irmãs, Jesus veio quando nós éramos seus inimigos, quando nós éramos pecadores, querendo redimir novamente, reconstruir a humanidade, né? É como o arquiteto, ele projeta uma casa, tem todo um projeto para ser executado, tem que fazer assim, e de repente você dá para um pedreiro e ele faz do jeito dele, não leva em consideração a planta, não obedece. Olha, aqui está dizendo que tem que colocar 200 tijolos, mas eu faço com 30. Espera aí, mas se teve um arquiteto que estudou e que disse que precisa 200 tijolos, como é que você vai fazer com 30 ou com metade? Vai dar problema? Vai dar problema.
Deus nos fez para Ele. O diabo deu um jeito de construir 200 tijolos, não, mas eu faço. Está vendo? Deus fez a criatura para o Criador. O inimigo que foi afastado também por rebeldia contra Deus, agora não podendo fazer nada contra Deus, ele vai se voltar contra as criaturas, contra você e contra eu. Por isso que hoje o Senhor, quando fala que é preciso dar esse passo do novo mandamento, amai-vos uns aos outros como eu vos amei, Jesus também está nos ensinando que no nosso relacionamento, nas nossas práticas, no nosso dia a dia, nossa vida de igreja, de família, nós precisamos também amar as pessoas. E não é fácil, né? Nós seres humanos somos movidos pelo sentimento de simpatia e antipatia, né? É humano isso aqui, é compreensível. Só que quando ele diz que nós temos que amar do jeito que ele amou, então nós temos que ver como foi que ele nos amou. Aqui vem em cena quantos acontecimentos da vida de Jesus, quando ele diz, por exemplo, eu não vim para julgar ninguém. Quantas vezes nós julgamos? Então, se nós temos que amar do jeito dele, aqui está uma primeira indicação. Não vim para julgar. Nós às vezes gostamos de julgar, nem conhecemos a vida da pessoa, nem sabemos quem ela é, sequer sabemos da história de vida dela, mas já nos achamos no direito de apontar o dedo e julgar. Não é assim que a gente faz? É assim, é bem assim que a gente faz. Então, se é preciso amar do jeito dele, me parece que aqui já tem alguma coisa que não bate, porque ele não julgou. Ele disse também outra, eu não me alegro com a morte do pecador, nem com o pecado. Tudo que eu desejo é que o pecador se converta e muda de vida. Será que é assim que nós agimos também? Com as falhas, os erros, defeitos dos nossos irmãos e que são os nossos também? Geralmente a gente projeta no outro. Quando a gente aponta um dedo, olha aqui, aponta um dedo para a pessoa, tem mais 3, 4 voltado para mim, ó, tá vendo? Estou apontando o dedo, ó, 1, 2, 3 está voltado para mim, um para o outro e 3 para mim. Quer dizer que o defeito que a crítica, o defeito que a gente fala do outro, nós estamos cheios dele 3, 5, 10 vezes mais. Mas nós nos achamos no direito de ser juiz do outro. Muito embora Jesus tenha dito que não julgueis e não sereis julgados, não condeneis e não sereis condenados. Mas não é assim que a gente faz. Então, se hoje o Evangelho, as leituras diz que é preciso amar, mas não de qualquer jeito, do jeito que ele amou, então vamos fazer do jeito que ele pede. Segunda leitura fala, amemo-nos uns aos outros, porque o amor vem de Deus, e todo aquele que ama nasceu de Deus e conhece Deus. Aquele que não ama, aquele que não perdoa, aquela pessoa do coração duro, não chegou a conhecer Deus, porque se tivesse de fato conhecido Deus, se tivesse de fato feito uma experiência de Deus na sua vida, amaria a Deus e consequentemente, quando eu tenho uma experiência do amor de Deus na minha vida, eu também sou levado a amar os meus irmãos e irmãs. Quando eu não tenho intimidade com Deus, aí a coisa se inverte. Porque foi assim que Deus nos amou, quando nós éramos seus inimigos. E Ele enviou seu Filho Jesus Cristo para redimir. É o que diz a segunda leitura também no final, diz, nisto consiste o amor, não fomos nós que amamos Deus, foi Ele quem nos amou. Ele quem nos enviou seu Filho como vítima de reparação pelos nossos pecados. Veja bem, não fomos nós que amamos Deus,
A iniciativa de amar parte sempre de Deus. Foi Deus quem primeiro te amou. Antes mesmo de nós amá-lo, Ele já nos amou e nos ama. Deus é o que dá o primeiro passo, é sempre Ele que vem ao encontro de cada um de nós. É Ele que se oferece. É sempre Deus quem toma a iniciativa. Assim também quando nós realizamos alguma coisa boa, não é mérito nosso. Quando eu sou movido a fazer o bem, significa que Deus antes me visitou. Porque ninguém faz o bem se não foi antes visitado, tocado pela ação de Deus. Quando lá no teu coração bate um desejo de fazer o bem, não tenha dúvida que você está sendo movido pelo Espírito de Deus. Quando o contrário também. Quando você é levado a praticar o mal, parece que é outro Espírito que te visita, e não é o Espírito de Deus. Está vendo? Toda boa obra, toda ação boa que nós fazemos, antes de ser mérito nosso, é dom de Deus. É Deus que está te visitando. É a graça de Deus, você está sendo impulsionado, tocado pelo Espírito de Deus, para fazer o bem. Como existe o espírito do inimigo, também que te cutuca para fazer o mal. Por isso, meus irmãos e irmãs, peçamos ao Senhor hoje nessa Santa Missa, que nós coloquemos em prática esse mandamento. Amar-nos uns aos outros, vírgula, não de qualquer jeito, mas do jeito que Ele nos amou. E nós vimos de que jeito que Ele nos amou. Nos amou quando não merecíamos, nos amou quando éramos seus inimigos e quando éramos pecadores. Porque se nós fôssemos todos bonzinhos e santinhos, poderia muito bem ter ficado lá onde estava, nem precisava ter descido. Mas Ele veio justamente porque éramos seus inimigos, por causa do orgulho, da soberba, da prepotência do ser humano desde o início. Olhemos para a história da humanidade, que o homem, que ferido pelo pecado, aquela planta que não obedeceu, o projeto, ela tende a dar problema. Se o arquiteto, o engenheiro, que tem ciência, estudo e conhecimento, disse que tal obra deveria ser feita, e a pessoa que executou fez do jeito dela, nós vamos ter problema. Alguém não respeitou. Assim aconteceu com a nossa natureza, ela foi feita para Deus, mas ela se rebelou contra Deus. Então essa casa, ela tem um trinco, ela está com uma certa deficiência. Então tem que ter cuidado, porque toda obra que não é bem construída, com o tempo tende a cair. Então a nossa natureza humana, ferida, visitada pelo pecado, e some-se a isso, a soberba, a prepotência, a arrogância humana, que está sempre presente em todos nós. Se ela não for constantemente visitada pelo amor e pela graça de Deus, nós não vamos muito longe, não tenha a menor dúvida disso. Então vamos pedir ao Senhor que Ele venha nos curar de todas as nossas feridas interiores, que nós saibamos amar-nos uns aos outros do modo como Ele nos amou. É fácil, padre? Não estou dizendo que é fácil, nem o Evangelho está dizendo que é fácil, mas é preciso dar esse passo. E se as coisas são difíceis, vamos pedir que, Senhor, aquilo que Tu me pedes eu não consigo, me ajude aí, porque sozinho, mas é assim mesmo, sem Deus o homem nada pode, já diziam os antigos, os sábios, os santos homens.
Sem Deus o homem nada pode, com Deus ele tudo pode. Certas coisas que nós humanamente não conseguimos fazer, perdoar o inimigo, por exemplo, eu não consigo, então pede a Deus. Senhor, me ajude, está difícil, não consigo. Seja humilde, porque o arrogante, o prepotente não pede a Deus, porque ele se acha autossuficiente, porque ele se coloca até acima de Deus. O coração soberbo não se dobra a Deus. O humilde sim. Pedirdes tudo aquilo, quando nós nos amamos uns aos outros e amamos a Deus acima de todas as coisas, pedis aquilo que desejais e vos será dado. Mas a condição é amar do jeito dele e não de qualquer jeito. Louvado seja nosso Senhor